Fala pessoal, tudo bem? Vou resolver hoje uma questão da FUVEST de dois modos. E aí você decide qual modo se adaptou mais. Acompanha comigo. No primeiro modo, vou escrever aqui, basicamente, eu vou trabalhar com a ideia de substituição de relações. Vamos copiar a informação que ele deu. Tangente é igual a 3/4. Professor, tangente, ela é conhecida como quem? Seno sobre o cosseno. E aí você copia o valor que está depois da igualdade. Daqui eu vou multiplicar cruzado. Vai ficar 4 vezes seno igual a 3 vezes o meu cosseno. Eu vou isolar quem? Fica à vontade, você pode escolher qualquer uma das incógnitas. Eu vou isolar o seno. Vai ficar seno de x igual 3/4 vezes o cosseno. Olha aí a relação que nós chegamos. Dessa relação, eu vou pedir ajuda para a mãe das identidades. Qual é a mãe? A identidade fundamental. Quando você quer achar uma relação entre o seno e o cosseno, nada mais legal do que escolher a fundamental. No lugar de seno, você vai substituir por 3/4 vezes o cosseno, tudo isso aqui elevado a 2, mais, copia o restante da fundamental, cosseno ao quadrado de x igual a 1. 9, 16 aqui embaixo, cosseno ao quadrado de x, mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Professor, vou fazer o mínimo antes da igualdade, vai ficar 16, por 16 é 1, 1 vezes 9, 9 cosseno ao quadrado. 16 por 1, 16, cosseno ao quadrado de x. E aqui, depois da igualdade, copia 1. Soma 9 com 16, vai ficar 25 cosseno ao quadrado de x. Esse 16 passa para lá multiplicando, multiplicou por 1, permanece o mesmo valor. Cosseno ao quadrado vai ficar 16 por 25. Vou achar a raiz, vai ficar mais ou menos a raiz de 16 sobre 25. Raiz de 16, 4. Raiz de 25 é 5. Professor, não esqueça de colocar o mais ou menos. Quando você elimina o expoente par, deve-se colocar mais ou menos a raiz de quem está depois da igualdade. Agora, qual dos dois resultados que eu vou pegar? O cosseno igual a 4/5 ou o cosseno igual a menos 4/5? Volto lá no enunciado e percebo que o meu ângulo x ele está entre π e 3π sobre 2. Ele está no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, o meu cosseno, fala para mim, é positivo ou negativo? Recorda que o eixo do cosseno é o eixo das abscissas, o que está deitado. O cosseno, qualquer ponto no terceiro quadrante, quando chega no eixo x, vai chegar na parte o que aqui? Negativa, professor. Então, eu vou escolher terceiro quadrante, cosseno com valor negativo. Muito bem. Olha aí, achamos o cosseno. Agora eu vou calcular o seno. Eu já sei que o meu seno ele é 3/4 do meu cosseno, eu apenas vou substituir, professor. Vai ficar seno de x igual 3/4 multiplicado pelo meu cosseno, que é menos 4/5. Vou cancelar aqui e aqui, o menos fica em cima e eu copio o meu denominador. Esse é o valor do seno.
Observa que ele também é negativo, porque no terceiro quadrante, o seno, que é o eixo y, ele chega exatamente na parte de baixo e essa parte tem seno negativo. Muito bem, professor. Calculei o seno, calculei o cosseno. Agora eu vou resolver o que a questão pede. Cosseno menos o seno. No valor do cosseno, você vai colocar menos 4/5. O nosso seno, toma cuidado que ele é negativo, vou fazer o joguinho de sinais. Vai ficar menos 4/5 com menos mais 3/5. Mantém o nosso denominador, menos 4 com 3 vai ficar menos 1. Menos 1/5. Temos essa alternativa? Sim, de epidemia de estudos. Esse é o primeiro modo, professor. Honestamente, gasta muito tempo, tá? Muito tempo. Eu vou fazer um outro modo para você. Esse outro modo, ele vai ser muito mais rápido. Acompanha comigo, tá? Acompanha comigo. Qual o segundo modo? Vou pegar o valor que ele deu, que é a tangente do meu ângulo x. Professor, esquece momentaneamente que o meu ângulo x ele está entre π e 3π sobre 2. Esquece que ele está no terceiro quadrante, momentaneamente. Faz como se ele fosse um ângulo agudo, tá? Por qual motivo, professor? Já vou te mostrar. Vou colocar aqui um triângulo retângulo. Vou supor que o meu ângulo x está bem aqui nesse lugar. Professor, quando eu faço tangente de um ângulo agudo, a tangente é sempre a divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente. Lembra da bebida mais tomada do mundo. Tangente de um ângulo alfa qualquer, coca, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, a parte de cima vou considerar como meu cateto oposto, cateto que está em frente ao ângulo, e a parte de baixo, 4, vou considerar como cateto adjacente. O cateto adjacente é sempre aquele que está encostado ao ângulo. Nessa ideia, só vai faltar uma das medidas, que aqui no caso é a hipotenusa, você não sabe o valor. Sabe o que você faz para determinar esse valor? Pitágoras, famoso tio Pit. Mas como aqui o triângulo é muito conhecido, é o mais conhecido, cateto 3, cateto 4, você já pode colocar hipotenusa 5. Se não lembrar, faz Pitágoras que você chega nesse valor. Muito bem. Observa como vai ficar fácil calcular o meu seno. No triângulo retângulo, seno cateto oposto sobre a hipotenusa. Muito bem. O cateto oposto, 3, a hipotenusa, 5. Professor, e o cosseno? Cateto adjacente dividido por quem? Hipotenusa. Cateto adjacente, 4, hipotenusa, 5. Show! Fiz em relação ao primeiro quadrante, quando o meu ângulo é um ângulo agudo. Nesse momento, eu volto e vejo, o ângulo está no terceiro quadrante. Lá no terceiro quadrante, o que acontece com o cosseno mesmo? É negativo. Então, aqui você vai agora adaptar os sinais. Cosseno, eu vou marcar negativo, porque eu sei que eu estou no terceiro quadrante. Idem para o seno, professor. Lá no terceiro quadrante, o seno também é o quê? Negativo. Faz como se fosse um ângulo agudo
e depois você olha em que quadrante o meu ângulo está. No terceiro, eu coloco o sinal no respectivo seno e no respectivo cosseno. Vai agora substituir e você vai resolver a nossa continha, que aí é só fazer do mesmo jeito que eu fiz ali no primeiro modo. Quando você substitui, só vou montar essa parte aqui para você, você vai ter que chegar no mesmo resultado, que é menos 1/5. Show? Essa é uma forma de resolver que eu acho hiper, super, mega mais rápido. Ah, mas professor, pode fazer, mesmo que o ângulo não seja um ângulo agudo? Sim, pode. Por uma questão de simetria, você faz como se ele fosse um agudo e depois você adapta só a questão dos sinais. É isso? Quer pegar mais manha? Inscreva-se no nosso canal. Pegue pequenos detalhes, dicas para fazer a questão de um modo mais rápido. Que a matemática esteja com vocês.